E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre como Pink lutou contra os padrões de artistas fabricados da indústria. Ou seja, basicamente como Pink lutou para não ser uma marionete dentro da indústria pop. Hoje a gente vai refletir toda essa história da Pink, a gente vai refletir alguns pontos que estão recebendo bastante atenção nos últimos dias, principalmente envolvendo hinos feministas dela do passado, que estão recebendo críticas por não terem envelhecido tão bem, vamos dizer assim. E assim, vamos entrar de cabeça no universo de Pink como nunca entramos nesse canal aqui antes. Porém, antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta lá nos seus stories do Instagram, me marca que eu vou repostar você. A maioria das pessoas, a Pink basicamente não precisa de apresentações, mas hoje em dia ela basicamente virou uma das artistas mais importantes que tivemos ever na indústria fonográfica. Ela foi fundamental nos anos 2000, pois foi uma artista que dividiu muito as opiniões pelo seu estilo completamente contra a cultura daquele momento, né? E ela evoluiu muito ao decorrer da sua carreira, não ficando presa em moldes musicais. Isso daí foi extremamente importante para fazer com que ela consagrasse cada vez mais os seus trabalhos e inovasse comercialmente, atraindo também novos públicos. Hoje a Pink tá numa fase mais confortável da carreira dela, ela tá ali cuidando dos seus filhos, ela lança músicas com teores ainda que relevantes, mas não tão impactantes para charts, mas ela continua sendo uma artista que chama atenção pela sua arte. Só que o título do vídeo é o seguinte: como que Pink lutou para se tornar essa artista que ela é hoje e não ficar dentro daquele molde pop que a indústria fonográfica dos anos 2000 impôs para ela em certo ponto. É sobre isso que a gente vai começar a refletir agora. Quando a Pink debutou nos anos 2000 com o primeiro álbum dela, Can't Take Me Home, ela era bem diferente dessa artista que a gente vê hoje. Por mais que ela tenha ainda aquele jeitão dela que até hoje é mantido, ela era uma artista muito mais controlada comercialmente. O repertório musical do disco Can't Take Me Home dela é um álbum basicamente onde ela não teve poder de escolha de nada. Ela simplesmente gravou o que mandaram ela cantar, ou seja, o que o LA achou que era melhor para ela. E a gente percebe que o álbum, ele é um disco que ao mesmo tempo que é coeso com o mercado daquele momento, ele é muito fora da onda de quem a Pink é de verdade, né? Ela deixou isso claro, inclusive, futuramente, depois quando ela lançou projetos subsequentes. Por mais que Pink não se sentisse confortável lançando aquele primeiro álbum daquele jeito, ela fez o trabalho e no fim das contas acabou ganhando um título de concorrente das artistas Britney Spears, Christina Aguilera e Jessica Simpson, artistas essas, inclusive, que estavam no topo das paradas musicais nos anos 2000. Pink nunca foi uma artista que ela quis ser perfeita aos olhos do público, pelo contrário, ela queria ser ela, só que naquele ponto ela não podia ser ela. Tanto que na faixa Don't Let Me Get Me, do segundo álbum dela, que a gente já vai chegar, ela conta exatamente sobre essa experiência de estar formatada em um momento da indústria como o LA queria. A Pink era uma artista muito brincalhona, ela era uma artista que tinha uma atitude muito forte e isso daí a determinado ponto começou a meio que ser o ponto principal acima das músicas, porque como eu disse agora mesmo, no começo ela ainda estava naquela onda Britney, Christina e Jessica Simpson, só que aí quando as atitudes da Pink começaram a ficar cada vez mais em ênfase ao decorrer do que a era se transformava, o pessoal começou a rotular ela na verdade como anti-Britney, anti-Christina e anti-Jessica Simpson. E isso daí foi uma coisa que ela levou para suas eras seguintes e usou como desabafo de como a mídia colocou ela sempre contra outras mulheres. Em
Em 2001, Pink sentia que estava no caminho errado e que aquilo não era o que ela queria para si mesma. Nesse momento, ela conhece uma das pessoas que mudaria para sempre a sua vida, Linda Perry. A Linda Perry era vocalista do Non 4 Blondes, que tipo assim, é uma das bandas favoritas ever da Pink. E quando ela viu o telefone da Linda Perry, ela entrou em contato com ela para elas produzirem um álbum. E a princípio a Pink achava que ela ia receber uma banana da Linda Perry e um grande não. Só que surpreendentemente a Linda Perry topou produzir o segundo álbum da Pink e assim elas começam um dos projetos que mudaria para sempre a indústria fonográfica naquele período. Pink assim cria o segundo álbum de estúdio, Misunderstood, que traduzido significa incompreendida. Pelo título mesmo do álbum aí vocês já têm um pouco de ideia de como que o negócio ia ser. E esse álbum é extremamente ácido, ao mesmo tempo que ele é muito inspirador. Ele debate exatamente sobre os formatos da primeira fase que ela teve que seguir e em como ela não se sentia encaixada naquilo ali. Um exemplo é na faixa Don't Let Me Get Me, onde ela cita uma das frases mais marcantes da carreira dela, onde ela fala que o LA disse pra ela que ela seria uma grande popstar. A única coisa que ela teria que fazer era esquecer tudo que ela era. Isso daí marcou uma geração. E ela ainda cita Britney Spears nesse ponto, onde ela fala que tá cansada de ser comparada com Britney Spears, porque a Britney é muito linda e isso não é uma coisa que ela enxerga se sendo. Então é um discurso bem interessante para uma artista que estava no nível dessas artistas tão populares daquele momento. Isso daí só fortificou mais ainda aquele discurso do anti-Britney que a Pink já tinha, e isso daí também reverberou para outros artistas que vieram depois da Pink. Um exemplo disso foi a Avril Lavigne. Quando lançou seu primeiro álbum, o mesmo título passou para ela pela mídia. Britney era o molde da artista perfeita naquele momento. Músicas no ponto, imagem polida e aceitação 100%. Artistas como Christina Aguilera, Jessica Simpson, Mandy Moore e até mesmo a Willa Ford seguiram o mesmo formato artístico vindo de outras gravadoras. A Pink se fez completamente na posição contrária disso daí. Enquanto a gente tinha essa liga das artistas perfeitinhas, ao lado ali da Pink a gente tinha Avril Lavigne, Nelly Furtado, que foi outra artista que nós já falamos aqui no canal, que foi também uma das rotuladas anti-Britney. A gente teve a própria Vanessa Carlton, daquele hit A Thousand Miles, né, do filme das Branquelas. Então assim, tiveram várias artistas que seguiram esse molde mais pop rock naquele ponto, que foram rotuladas anti-artistas pop. No começo dos anos 2000, as gravadoras estavam obcecadas em formular artistas, criando basicamente em série músicas e artistas completamente plásticos com imagens iguais. Pink lutou muito para conseguir se formar como ela queria ser e não como a gravadora ordenava. No terceiro álbum foi um ponto da carreira da Pink onde mais uma vez ela sim se desapontou com o aspecto da gravadora e das suas pressões. Mais que o terceiro disco dela, ela mantenha toda aquela atitude e mantenha todos os discursos tão incríveis que ela fez nos seus trabalhos passados, o disco Try This dela foi um flop comercial, sendo assim uma das coisas que mais desapontou ela, mas ela cita que um dos pontos que mais foi complicado durante toda essa fase era a exigência imensa da gravadora em cima dela de entregar um outro álbum que fizesse tanto sucesso como Misunderstood. Por quê? O Misunderstood, a partir do momento que ele foi lançado, ele vendeu 15 milhões de cópias. Então a gravadora queria repetir aquele sucesso. Só que o Try This não chegou nem na verruga da bunda do Misunderstood. Só que é aí que as coisas mudam. Por quê? Quando você chega no fundo do poço, o único jeito é você ir pra cima. E foi o que a Pink fez. Ela fez o disco I'm Not Dead, o álbum que mudaria completamente o status artístico dela novamente. Só que é aí que a nossa história começa a tomar um rumo um pouco diferente nisso daí. Porque vocês lembram que na intro do vídeo eu citei como um dos momentos que mais envelheceram mal da Pink? Pois é, foi o momento em que ela lança I'm Not Dead e mais especificadamente a faixa Stupid Girls. O quarto álbum de estúdio da Pink era sobre estar viva e agressiva e não sentar e calar a boca mesmo que as pessoas gostem de você.
O Stupid Girls era uma crítica àquelas tendências da época, muito focado ali na cirurgia plástica, nas mulheres agirem como burras para chamar a atenção da mídia, essas coisas. E ela usou isso no videoclipe como arquétipos, né? Ela usou artistas como Jessica Simpson, a Lindsay Lohan e a Paris Hilton como inspirações em cenas do videoclipe. Tanto que a gente vê o momento que ela tá dirigindo o carro é o momento em que a Lindsay Lohan tá. O momento em que a Paris Hilton age como a loira burra durante todos os anos 2000 para conseguir a atração da mídia também é usado no videoclipe. Até o próprio sextape da Paris Hilton lá de 2004 foi usado também para este videoclipe. E claro, né, a icônica cena da Jessica Simpson rolando em cima do carro também foi usada por Pink ali. O debate da música era muito simples, era sobre as mulheres não fazerem de idiota e, tipo assim, continuarem incríveis, continuar sendo lindas. Você não precisava se diminuir para acrescentar outra coisa em você. Você pode ser todos os universos ao mesmo tempo. Só que naquele momento, esse discurso, ele era interessante por debater sobre tudo isso daí. Mas só que quando a gente olha pela perspectiva do mundo hoje, e em como o feminismo também evoluiu os seus discursos, a gente vai perceber que o clipe da Pink tem uma pegada muito misógina. Um ponto foi que a Pink contou que a Paris Hilton encontrou com ela numa boate e ela foi discutir com ela sobre o clipe de Stupid Girls, falando que ela entendeu a shade que ela tava dando pra ela. E a Paris ressaltou exatamente dizendo: eu não sou burra, eu ajo como burra pra poder conseguir os meus negócios. E aí a Pink deu aquela famosa resposta: este é o meu ponto. Então assim, depois a gente foi entender que a Paris Hilton, ela foi uma pessoa genial, porque ela usou todos esses pontos que eram ditos como fracos dentro de uma mulher e conseguiu construir um império enorme com isso. Inclusive, hoje em dia, depois do documentário dela, ela é creditada como uma das pessoas que mais teve um marketing revolucionário nos anos 2000. O ponto do videoclipe da Pink, por mais que seja um ponto extremamente importante, ele envelheceu mal. Por quê? Porque ele ridicularizou mulheres para conseguir entregar a mensagem. E o feminismo não é sobre isso. Não é você diminuir o outro para você conseguir alguma coisa. Pelo contrário, é você manter todo mundo igual e ter direitos iguais para todos. Então assim, houve um ponto que meio que não foi tão bem entregue com o decorrer do tempo. Mas a gente percebe que outras faixas dentro do álbum foram evoluindo muito melhor. Um exemplo disso é New and Your Hand, que teve aí uma evolução incrível ao decorrer dos anos. Ela envelheceu muito bem como uma das mensagens mais fortes dentro desse disco. Fora também faixas como Dear Mr. President, que debate exatamente sobre olhar para o mundo e menos para o próprio umbigo, né? Então assim, a Pink não dormiu no ponto tentando agradar ninguém também, né? Ela foi controversa nesse ponto, né? Mas ela conseguiu usar isso ao favor dela. Com isso a gente conclui o quê? Que mesmo com todos esses problemas, a Pink conseguiu se transformar numa artista muito autêntica e verdadeira ao que ela era. Ela conseguiu passar por cima de uma indústria plástica que exigia dos artistas realmente serem uma coisa que eles não eram. E ela conseguiu se consagrar como uma das artistas mais relevantes dos anos 2000, exatamente por essa característica rebelde dela, tá? Agora eu quero saber de você, como você se sente em relação a toda essa história da Pink? Comenta aqui pra eu poder saber, beleza? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.